Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar. Na verdade, é o canal aberto digital para todo o Brasil. São 2.170 cidades, entre as quais 19 capitais. Nós temos YouTube também e outras mídias sociais apresentando o programa. Hoje o tema é o coração, a cardiologia. Aliás, o coração é um órgão vital no corpo humano. O coração, ele certamente é a principal base para o funcionamento de todo aquele sistema circulatório. É muito importante porque ele bate, para quem não sabe, cerca de 110 mil vezes por dia, por dia. Hoje a nossa convidada é uma médica muito conceituada, doutora Elaine Fischer. A doutora Elaine Fischer, ela é uma médica cardiologista, ela é formada pela Universidade de Marília, Estado de São Paulo, ela tem residência médica pelo MEC, em clínica médica, inclusive, pelo Hospital São José, lá de Santa Catarina, mas também pelo Hospital Conceição de Porto Alegre, também tem especialização, residência médica também, e também é subespecialista, ou com subespecialidade, em ecocardiograma, isso pelo Hospital da Cruz Vermelha de Curitiba, do Paraná. Tem experiência, né? Doenças vasculares, em infarto, em UTI também, ela é intensivista, também atua em UTI, e também em cardiologia da mulher. Aliás, a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz, tem um registro que é consagrado em todo o mundo, que as doenças do coração são as que mais matam no mundo. Para você ter uma ideia, são cerca de 400 mil óbitos por ano, e isso só no Brasil. É impressionante isso, né? Doutora Elaine, tem como prevenir o infarto? Bom dia. Bom dia, Mário. A boa notícia é que sim, tem como prevenir o infarto. A prevenção, ela se fundamenta principalmente no estilo de vida mais saudável, que envolve várias recomendações, dentre as principais, se alimentar de forma mais adequada, fazer exercícios físicos, dormir bem também, e principalmente fazer o check-up cardíaco a partir dos 40 anos, é recomendado que seja anualmente. Interessante, o Jair Rodrigues, por exemplo, ele estava na sauna da casa dele e teve um infarto fulminante. O Vando, ele estava num show e acabou caindo no palco e morreu. O Luciano do Vale, aquele narrador famoso, ele estava num avião, ele estava indo para Belo Horizonte, sentiu-se mal também. Existe assim uma idade de risco para um ataque fulminante? Existe. A idade de risco para infartos fulminantes está em torno ali de uma idade entre 50 anos. Pode acontecer numa idade mais precoce, como nos atletas, mas geralmente no infarto a situação de risco é em torno de 50 anos. E o infarto, ele deixa sequelas? Pode deixar sequelas? Pode deixar sequelas. Isso envolve assim, uma diminuição da capacidade física, um cansaço maior, uma falta de ar mais constante. Então, essas são as sequelas aí do infarto. O humorista dos Trapalhões, o Renato Aragão, passou um susto esses dias. Ele foi hospitalizado, teve também um problema e ficou com um pouco de sequela, né? Agora está melhorando. E quando que é necessário fazer uma angioplastia? A angioplastia ela é indicada quando se identifica uma obstrução, né? Ou seja, uma limitação do fluxo sanguíneo no vaso do coração. Então, aí sim entra a angioplastia para tratamento. O Raul Gazola, que é ator, até o Beto Barbosa também, que é cantor, passaram por isso, né? Fizeram angioplastia. Eu queria agora acionar as ruas da cidade. Vamos trazer o telespectador que está também conosco todos os dias pela TV Evangelizar, porque Evangelizar é preciso, e nós vamos agora com eles nas ruas da cidade. A primeira pergunta, vamos lá. Doutora, o que é um sopro no coração? O sopro, ele é a manifestação clínica identificada pelo cardiologista quando vai auscultar o coração e ele se refere a uma alteração do funcionamento da válvula cardíaca. Então, essa manifestação é identificada pela ausculta cardíaca, então o sopro. E não tem idade, né? Porque o Galvão Bueno tem uma certa idade, ele teve um problema de coração e o mesmo problema o Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador da Praça é Nossa, que também teve esse problema, sopro no coração. Ele pode deixar sequela também? Pode vir outras vezes ou dá uma vez só e você consegue contornar?
O sopro, ele deve ser acompanhado. Ele realmente não tem idade, existem sopros até na primeira infância, né? Então, tem crianças que podem nascer com alguma disfunção de válvula, a gente chama sopro inocente, que se resolve com o crescimento. E os sopros na fase adulta, eles devem ser acompanhados. Como eles são uma manifestação de uma alteração valvar, então, geralmente, o tratamento, ele é clínico até um certo tempo, e quando muito avançada essa alteração, se indica a cirurgia. Mas a recomendação é que se acompanhem todos os sopros cardíacos. Já que a senhora falou em criança, né? A Maria Guilhermina, ela é uma menina que é filha do ator Juliano Casarré. O Juliano e a Letícia, né? São os pais da Maria Guilhermina. Ela está com um problema grave, está sendo bem acompanhada. Ela tem cardiopatia congênita. É de risco? As cardiopatias congênitas são uma questão de malformação embrionária, né? Mas, felizmente, temos a boa notícia de termos recursos para tratar, né? Hoje em dia, existem vários tipos e técnicas cirúrgicas que conseguem contornar isso. Por vezes, a criança tem que passar por várias cirurgias conforme vai crescendo, mas sim é possível de ser contornadas. Às vezes, a criança nasce com problema do coração, mas não é comum, né? Não é comum. As malformações congênitas, né, essas questões que acometem as crianças, realmente são muito raras. Eu quero mais uma vez acionar as ruas da cidade. Telespectador perguntando, agora o povo nas ruas. Vamos lá. Doutora, sentir muita falta de ar pode ser problema do coração? A falta de ar também pode ser uma manifestação de problema cardíaco, sim. Falta de ar pode ser várias questões, mas também pode ser cardíaca. Mas isso é facilmente identificado com exames de check-up. A falta de ar, talvez com dor no peito, aí já começa a complicar, né? Sim, a dor no peito sempre é um sintoma cardíaco que tem a sua relevância, né? Tanto que a gente, de uma forma unânime, dentro da área cardíaca, orienta que se vá ao médico, à emergência, quando se tem dor cardíaca. Mas, com relação à falta de ar, pode sim ser relacionado ao coração, mas facilmente pode ser identificada, se é cardíaca, se é pulmonar, se é de outra causa, com exames cardíacos. Doutora Helene, a gente ouve falar muito, fulano fez cateterismo, passou por um cateterismo. O que é o cateterismo? O cateterismo é um exame também que ele identifica com o uso de imagens e contraste a visualização melhor dos vasos cardíacos, das coronárias. E com essa visualização é possível identificar se tem alguma obstrução, alguma formação de placa, que são os ateromas, ou também a formação de trombos, e se são necessários fazer alguma intervenção, né, como a angioplastia, que é a abertura desses vasos. Tem efeito colateral? Tem sim os seus riscos, como qualquer exame invasivo, mas hoje, assim, com a qualificação dos profissionais, e já é um exame bem amadurecido no meio médico, é um baixo risco. Vamos às ruas da cidade mais uma vez. O povo pergunta, vamos lá. Doutora, o cateterismo é feito com anestesia? Sim, é feito assim um anestésico local, no local da punção, e também uma sedação para conforto do paciente. Para tranquilizar, né? Isso, não é uma anestesia geral, é uma anestesia apenas local e uma sedação para que a pessoa fique um pouco mais confortável. E a gente ouve também falar muito em ponte de safena. O que é a ponte de safena? A ponte de safena é a forma cirúrgica de contornar, né, obstruções de vasos cardíacos. Então, por vezes, essas obstruções são muito críticas, não são passíveis de ser tratadas com a angioplastia, que são esses estentes que abrem o vaso, né? Então, nesses casos, é indicado a cirurgia de ponte de safena, onde através de métodos cirúrgicos, né, extraído a vena safena ou a artéria mamária e feito ali um bypass com essa veia. Então, é levado o sangue, o fluxo sanguíneo, contornando essa obstrução de forma cirúrgica. Pode gerar uma hemorragia durante a cirurgia? É um risco?
É muito raro. É feito assim uma circulação extracorpórea, então a circulação do paciente fica através de máquinas, não fica passando através do coração durante a cirurgia. Então isso protege que ocorra hemorragias no momento, né, da cirurgia. A Cláudia Gimenez, que faleceu, atriz, era muito amiga, eu gostava muito dela, ela tinha 4 stents, ela tinha marca-passo e ela tinha 6 pontes de safena. E pode tudo isso, a pessoa ter tanta coisa junta? Pode, é um pouco raro, mas à medida assim que as questões de alterações cardíacas vai avançando, essas demandas para o tratamento também vão se fazendo necessárias, né? Então, complicações, o aumento da própria doença coronariana, que vai atingindo outros vasos, ou seja, outros vasos vão sendo comprometidos com obstruções, é necessário que se trate, né? Até para viabilizar que essa pessoa restabeleça a saúde, enfim. Vamos às ruas da cidade, o povo pergunta. Doutora, a pressão alta pode provocar danos em outros órgãos? Pode sim. A pressão arterial alta, ela pode trazer danos para os rins, especialmente, e inclusive para o próprio coração, trazendo disfunção no sentido de deixar o coração mais fraco, mais insuficiente, que é o que chamamos de insuficiência cardíaca. Pode acontecer. Pode acontecer. O colesterol, a gente fala muito, tem que controlar o colesterol. Porque você está com comida salgada, vai alterar o teu colesterol. Que você faz isso, come gordura e tal. O que é o colesterol? O colesterol são lipídios, tem o seu papel fundamental no organismo, inclusive são substratos para hormônios, para a própria célula, né? A camada de membrana celular é feita de lipídios, então tem o colesterol seu papel. positivo, então. Exato, mas toda a prevenção se dá em evitar o colesterol ruim, que é aquele capaz de formar placas de ateroma, ou seja, de gordura nos vasos, trazendo obstruções para a circulação. Então, o colesterol em si é um elemento bom, mas quando em excesso, algumas moléculas... O que aumenta o nível do colesterol? O que prejudica? O que não pode fazer? O que não pode fazer? Seria a ingesta de gorduras ruins. Hoje a gente entende que existem gorduras ruins, que envolvem as frituras, a gordura da carne, ou as presentes em alimentos industrializados, como o sorvete, os biscoitos, que é muito hidrogenada, mas também tem as gorduras boas. Então, evitar as gorduras ruins e aumentar a ingesta de gorduras boas, que são as presentes nos peixes, nas oleaginosas, como as castanhas. O azeite de oliva também é um excelente exemplo de gordura boa e que até existe um incentivo para esse tipo de gordura, o consumo desse tipo de gordura. Então, é tomar cuidado, né? O José Wilker, por exemplo, muita gordura, muita carne, muito churrasco, ele acabou infartando e acabou morrendo. Estava no apartamento da namorada. Aquele ator Rogério Cardoso, a mesma coisa. Então, cuidar com alimentação, exercícios, né, para você controlar o teu colesterol. Nós vamos agora a um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com Saúde Dia a Dia. Saúde Dia a Dia, eu, você e a TV Evangelizar. Por quê? Porque evangelizar é preciso. Nós estamos hoje com a doutora Elaine. A doutora Elaine está nos falando sobre cardiologia, né? Problemas do coração. Ela é especialista, é intensivista, também trabalha em UTI. Não é brincadeira não é fácil não. E o AVC, doutora? O AVC, ele tem vários tipos de AVC? Basicamente, existe o AVC isquêmico, que é uma obstrução do vaso cerebral por uma placa de ateroma, de gordura, e o AVC hemorrágico, quando ocorre a ruptura de um vaso e aí há um derramamento de sangue dentro do cérebro. Eu quero trazer mais uma vez a participação da população nas ruas da cidade. A pergunta agora para a doutora Elaine. Vamos lá. Doutora, por que um AVC mata na hora e outros deixam sequelas?
O AVC ele pode se manifestar de diversas formas, a depender do vaso acometido e da gravidade dessa obstrução, né? Tem obstruções leves, tem obstruções moderadas, tem obstruções críticas que comprometem todo o vaso, não permitindo que nenhum sangue passe, né? Então, no caso dos AVCs isquêmicos. Então, isso vai determinar a gravidade e também o território comprometido, né? Tem territórios cerebrais, como a gente já conhece, que são responsáveis pela fala, outro responsável pela parte motora, outro pela parte de sensibilidade. Então, a sequela vai estar relacionada a depender do vaso comprometido. Se esse vaso é responsável pela parte motora, vai comprometer a parte de força, né, de capacidade de pega, de caminhar, enfim. Então, tudo depende do vaso e da gravidade dessa lesão. Eu me pergunto muito, porque hoje em dia muita gente em academias, né? A pessoa sofreu um infarto, ela pode fazer musculação? Ela pode fazer uma esteira, por exemplo? Uma bicicleta? No pós-infarto é feito um acompanhamento de perto, ou seja, o paciente vai comparecer ao seu cardiologista de uma forma mais breve, né? Então, à medida que for identificado que esse infarto deixou sequelas, deixou limitações cardíacas ou não, é sim possível ir liberando este paciente para retomar uma vida ativa. Então, vai depender dessa avaliação pós-infarto. Em contrapartida, a gente tem uma tendência a incentivar a retomada das atividades, né? Então, geralmente a gente tem essa linha de retomar, salvo se realmente tem uma sequela mais importante, precisa de um tempo maior de recuperação. Eu ouço muito o pessoal falar em câncer de pele, câncer de próstata, câncer de vários tipos, né? De útero, câncer de mama, vários tipos. Eu nunca ouvi falar em câncer no coração. Isso pode existir? Existe, são raros, são os tipos de cânceres chamados mixomas. Eles não são cânceres intramusculares, eles são cânceres pediculados que ficam ali flutuando dentro da cavidade cardíaca. De toda forma traz prejuízos porque acaba comprometendo o espaço ali de preenchimento e fluxo cardíaco. Mas não é comum. Não é comum. São benignos, mas existe também a indicação de serem retirados justo pelo tamanho e por esse prejuízo ali na dinâmica do fluxo. Nós vamos mais uma vez às ruas da cidade. O povo pergunta, o telespectador conosco e a participação da população nas ruas também. Vamos lá. Doutora, é verdade que o vinho faz bem para o coração? Essa pergunta é interessante. O vinho em si, pelo componente da uva, o resveratrol, ele é sim um elemento bom pela sua atividade antioxidante. Em contrapartida, não tem um incentivo da Sociedade de Cardiologia, dos médicos, assim, para fazer uso do vinho, pelo componente do álcool, claro. Porque o álcool ele não se sobrepõe ao benefício do antioxidante da uva. Agora, o suco de uva, ele pode também ajudar? Isso, o suco de uva sim, ele vai ter o benefício da uva e não vai ter o malefício do vinho. No caso de transplante, a pessoa chegar a um transplante de coração, ainda é comum, isso existe, eu lembro o tempo, acho que Dr. Zerbini, né, que fazia muito isso há 30 anos atrás. Ainda acontece hoje transplante de coração? Acontece. Existem situações de disfunção cardíaca muito avançada que não existe outras formas de remediar ou de controlar e que a única via de tratamento é, sim, o transplante. A angina, o que é uma angina? A angina é uma manifestação clínica de dor cardíaca, geralmente em aperto ou em ardência, que retrata uma obstrução ali do vaso cardíaco, que a gente chama de claudicando. Não chega a ser um infarto? Não chega a ser um infarto, porque como a obstrução ela não é completa, então o sangue passa, mas o sangue passa com uma certa dificuldade. É o acúmulo de gordura ali naquele vaso, então, ele fecha? Isso, ele fecha parcialmente, e aí conforme a demanda da pessoa, se a pessoa vai fazer uma atividade física, vai fazer um esforço físico fora do habitual, acaba demandando mais sangue naquele local do coração e aí como o vaso está obstruído parcialmente, não passa, começa a doer. Conforme essa placa de gordura vai aumentando, por vezes a angina se manifesta inclusive em repouso.
É verdade? Em repouso também? Em repouso. A pessoa está descansando, está deitado no sofá ou na cama e pode acontecer isso. E pode acontecer. E quando o batimento acelera, é um tipo de um ataque cardíaco, é de risco isso? É perigoso? São grupos de manifestações que a gente chama de arritmias. Né? Arritmia. Arritmias. As arritmias, sim, merecem atenção, porque, primeiro, existem arritmias benignas e arritmias malignas, que oferecem risco, inclusive, de óbito, né? De morte súbita. Então, toda a palpitação, todo fora do compasso cardíaco... Tem né? que investigar. Precisa investigar, sim. Isso é importante. Vamos mais uma vez às ruas da cidade, mais uma vez, o povo pergunta. Vamos lá. Quais que são os sintomas e quando que a pressão alta é preocupante? Os sintomas de pressão alta, os clássicos, são tontura, dor de cabeça, mal-estar, mas o que tem que ficar bem claro, ter de uma forma assim a ficar uma orientação para a população, é que a pressão alta, na maioria da população, não dá sintomas. Não dá. Não Pode dá gerar uma dor de sintomas. cabeça? Pode gerar, sim, quando está muito alta, pode dar as crises hipertensivas, conturbação visual, enfim. Mas o caso é que a hipertensão, o grande segredo de lidar com a hipertensão de uma forma preventiva é medir a pressão de uma forma recorrente, não deixar para medir só quando vai ao médico. O diabetes pode levar a uma hipertensão? Não tem, assim, Não tem uma ligação. relação direta. E o excesso de peso? O excesso de peso, sim, Pode. bem verdade, é bem proporcional, já foi comprovado. Inclusive, assim, 10% acima do peso habitual da pessoa já pode trazer riscos para desenvolver hipertensão. A miocardite, o que é a miocardite? Miocardite se trata de um processo inflamatório da parte muscular do coração. É uma infecção? É uma inflamação. Ela pode ser desencadeada por um processo infeccioso. Agora, vírus, bactérias, hein? Isso, por exemplo, agora com o Covid, mas também bactérias podem trazer quadros de miocardite. Ou seja, a miocardite é um processo inflamatório que vai perdurando apesar do problema inicial ser resolvido, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm Covid, melhoram do Covid, mas persistem com um processo inflamatório cardíaco, ou seja, a miocardite. A pergunta das ruas da cidade. Vamos lá, o povo pergunta. Doutora, estresse e angústia pode afetar o coração? Podem sim. Hoje é reconhecido que o estresse é um fator de risco, inclusive, para doenças cardiovasculares. Então, procurar ter uma vida mais saudável, minimizar o estresse, seja fazendo exercício, fazendo um hobby, dormindo bem, com sono de qualidade, para minimizar ou mesmo eliminar o fator estresse, contribui para melhorias e diminuição de risco cardiovascular. A senhora falou vários fatores que também são dicas de prevenção, né? Para o próprio coração, para a saúde do coração. Tem outras dicas, doutora? Por exemplo, deixar de fumar, controlar a pressão arterial, o que mais? Eu diria também que uma das dicas que também é reconhecida atualmente é a religiosidade. A religiosidade, alimentar, ter fé, né? Isso, ter fé. Agora, o nível de açúcar, a pessoa fala, diminua o açúcar aí para você não ter colesterol, sobe. É verdade isso? Diminui o açúcar, o sal? O açúcar, ele está mais relacionado com questões metabólicas para o diabetes, por exemplo. Para o diabetes. O sal, sim, tem uma relação direta com o controle da pressão. E a dieta mais pobre em gordura, principalmente as gorduras de má qualidade, aí sim está relacionada com prevenção para o colesterol e doenças como a aterosclerose, enfim. A senhora falou em gordura, é de risco. O sedentarismo também é de risco? O sedentarismo, sem dúvida. É bom fazer exercícios. Excelente fazer exercício. E tem algum exercício específico para o coração que a gente possa fazer? Porque muita gente fala, abre os braços, estica a perna, corre, coloca o pé na parede. Existe isso? Existe, ótima pergunta. Os exercícios que são incentivados para melhora de performance cardíaca são os aeróbicos. Aeróbicos. Isso, ou seja, aqueles que aceleram o coração, como, por exemplo, uma caminhada, uma bicicleta, um spinning. Então, esses que fazem a gente bater com o coração mais forte. A caminhada sempre uma boa.
Excelente opção. O tabagismo é ruim, né? Claro, má alimentação é ruim também, excesso de peso é ruim também, né? Agora, tudo isso é ligado também a uma hipertensão, porque a hipertensão é ligada a tudo isso, a esses fatores de risco, né? Exatamente. A hipertensão ela é multifatorial. Então, tem fatores que a gente, com certeza, pode eliminar, né, na vida. Tem fatores genéticos, né, hereditários, que esses não cabem à pessoa, mas também podem ser minimizados, tendo um estilo de vida mais saudável. Doutora Elaine, é verdade que 50% das pessoas que chegam no hospital, geralmente chegam com dor no peito, apavorada, estou com dor no coração, e essas pessoas não têm nada no coração, às vezes uma sensação de dor que não, às vezes é de estômago e tal, confunde muito isso? Confunde, isso é bem verdade, mas assim, quanto médica, eu preciso ressaltar que toda dor no peito merece ser atendida por um médico. Até que se afaste, que realmente é de causa cardíaca, a orientação é que se vá ao médico. Justo por isso que tem essa alta incidência de busca ao hospital, que não é propriamente dor cardíaca. Mas nós, como sociedade médica, a gente prefere que a pessoa vá e descarte a situação com um médico, com um profissional. Do que correr o risco, né? Exato, justo por se tratar de uma situação que o tempo é muito determinante. Então, perder tempo com uma dor no peito é muito sério, né? É verdade. A senhora é intensivista também, fica muitas vezes em UTI. Como é que é o trabalho em UTI? É muito tenso ficar uma médica na UTI com os pacientes e você atende às vezes 2, 3 ao mesmo tempo, é isso? Isso, a dinâmica na UTI ela é bem diferente assim, de um consultório. Eu vejo assim que tem que ter um perfil para isso, realmente é um ambiente um pouco mais estressante, mas eu me vejo hoje em dia muito à vontade dentro da UTI, assim, desenvolvi um controle, uma forma de abordar os momentos críticos, assim, de uma forma boa e que também eu consigo sair de lá bem também. Muito bom. A mesma forma de tranquilidade que a senhora teve lá, a senhora teve aqui no programa e eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Quero agradecer também a você, telespectador. TV Evangelizar, são várias emissoras transmitindo o nosso programa, são 19 capitais, mais de 2.000 cidades aí com a gente. Eu quero agradecer de coração toda essa audiência que vocês nos dão. Muito obrigado pela audiência de hoje. E na próxima semana tem mais, 11 horas da manhã, aqui, TV Evangelizar.